Mais uma aqui hoje, rapidinho, igual ontem, só para mostrar o que é o exercício aí. Mesma coisa, né? Eu coloquei aqui, vou colocar ainda, né? O arquivo, virar PDF e enviar no formulário aqui. Então, Correios. Mesma data, ó, acho que é sábado, né? Sábado 13, isso. Então, no sábado, e aqui é o exercício. Aí o exercício ele mostra aqui um grafo, né, exercício sobre algoritmo de roteamento. Ele mostra um grafo aqui embaixo, né, e vai usando o algoritmo de Dijkstra. O Dijkstra você tem que passar o nó inicial. Né, e o nó inicial tem 14 nós aqui, ó, vai de 1 até 14. O nó inicial, ficou para baixo também. O nó inicial depende do seu número aqui, ó, né. Então você pega, sei lá, quem tem um número aqui, o meu nó inicial é o 7. Você vai tomar que o nó de partida do algoritmo de Dijkstra é o 7. Aí você calcula a tabela de repasse que vai ser armazenada no 7, os caminhos mínimos, né, e a tabela do algoritmo. Então aqui tem os números, vai de até 14 e depois começa a repetir. Até 14, começa a repetir aqui. Então, fazer a árvore de caminho mais curto. Né? Aqui até nos slides é o exemplo que tem disso daí. Então, árvore de caminho mais curto. Ó, por exemplo, para esse exercício que tem do grafo aqui, a árvore resultante é essa daqui. Essa é a árvore resultante, só que considerando o nó de partida, o U. Então, ela gera essa árvore resultante, a árvore de caminho mais curto aí. Aí lá também ele pede tabela de repasse resultante a partir do nó inicial. Vai ser uma tabela desse tipo aqui. Né? Tabela de repasse resultante é a tabela que é armazenada no nó que você colocou como sendo o nó inicial. Então ela vai marcar aqui qual que é o destino, né? E qual que é o enlace que você tem que seguir, né? Para qual caminho você segue aqui. E faltou colocar aqui tabela de repasse, retorno a partir do nó inicial, adicionando o custo para cada. Então, esse adicionando o custo mínimo, é essa mesma tabela, a única coisa que você vai adicionar é pensando no custo do grafo. Né? Então, você vai ter uma outra coluna aqui, que seria o custo. Né? Então, aqui, para ir para o destino V, qual que é o custo? Ele vai tomar o caminho de vir direto. Então, o custo é 2. Né? Você marcaria 2 esse daqui. Para ir para o X, ele tem que vir por esse caminho aqui. O custo é 1, se não me engano. Para ir para o Y, que é esse daqui, acho que o custo é 2, né? Aqui é o Y. Então ele vai gastar 1 para vir para o X, depois mais 1 para ir para o Y. 2 aqui. O W, a mesma coisa, você vai tomar esse caminho aqui, né? Então tem que ver qual que é o custo. E o Z, mesma coisa, 1, 2, 3. Armazena o custo desses elementos aqui. Então é o custo mínimo que o algoritmo de Dijkstra vai achar. Então é a árvore resultante, que é esse exemplo que está aqui, essa representação, a partir do nó inicial, né? Então tem que levar em conta aí qual que é o número do nó. A tabela de repasse resultante, que é essa daqui, que informa o destino, o enlace e o custo, adicionando o custo para cada nó. E a tabela criada pelo algoritmo, que aí é aquela anterior aqui. É essa daqui. Então, qual que é a ideia do algoritmo? O algoritmo faz isso daí em etapas, de acordo com a quantidade de nós que você tem. Né? Então, eu tenho ali 6 nós, ele vai fazer 6 etapas. Na primeira etapa, ele considera um nó inicial, o nó de partida que você está usando, nesse exemplo é o U, e ele vai preenchendo aqui essa tabela, onde ele tem a distância para o nó, então essa daqui é a distância para o nó V, e o predecessor do nó V.
distância do nó W, predecessor do nó W. Distância do X, predecessor, distância, predecessor. E aí vai. Na primeira etapa, o que ele faz aí para preencher essa tabela? Ele preenche com as distâncias que ele conhece. Como eu estou partindo do nó U, eu vou usar essa distância e aqui. Então, por isso que ele preencheu ali na etapa 0, o 1U, né, que é a distância para ir para o X, né, então a distância para o X, que é esse elemento, e o predecessor do nó X, ou seja, o nó que eu estava antes de ir para o X, que é o meu nó destino nesse caso, é o próprio U. Né? Depois, o que tem distância 2 aqui, ó, ele vai para o V. Né? Então, é a distância para o V, que é 2, e o predecessor do V, que também é o U. E o 5 aqui de cima, distância para o W, aqui, 5, predecessor do W também é o U. Né? Feito isso daí, os outros valores é como se ele não conhecesse a distância, por isso que ele marca tudo como infinito. A cada etapa do algoritmo, ele vai selecionar uma dessas distâncias, no caso, a menor. Então, ele seleciona a menor distância, que no caso é o 1, é como se ele, deixa eu usar o amarelo aqui agora, é como se ele saísse do U e foi para o X, veio para cá. Aí do X ele vai redescobrir os caminhos de X para os outros. Então ele descobre esse caminho aqui, saindo do U, indo para o X e depois indo para o V. Só que essa distância para ir para o V, ele tinha que era 2, que é esse valor aqui. Ele descobriu que indo para o X e depois ir para o V, ele vai gastar 3. Por isso essa distância não muda. Se ele foi do U para o X e depois vai para o W, que é esse caminho, ele viu que ele gastou 1 para ir para o X e mais 3 para ir para o W. Então ele gastou 4 para ir para o W. Por isso que esse valor aqui, ó, acaba mudando. A distância do Y, que era esse daqui, ele não conhecia, estava lá marcado como infinito. Ele foi para o X e depois do X para o Y, agora ele gastou 2. A distância do Z ele ainda não conhece. Aí, de novo, preencheu a segunda linha, pega qual que é o menor valor. Né? Aqui deu um empate, mas ele acabou pegando o Y aqui primeiro. Né? Tanto faz a hora que dá empate qual que você escolhe. Pegou o valor do Y, né? Como se ele saiu foi para o X e depois foi para o Y. Né? Então, do Y, ele vai redescobrir as distâncias dos vizinhos do Y, que é essa aí indo para o W e essa indo para o Z. Redescobrindo essa distância para o W, ele vê que ir do U para o X, do X para o Y e do Y para o W, agora é 3. Ó. Por isso que ele atualizou esse valor aqui. A distância do V continua a mesma, né? Que é essa daqui, ó, porque ele do Y ele não alcança o V. A distância do Z, agora ele descobre, ó, que é esse caminho aqui. 1, 1, 2. Então ele atualiza, né? Por quê? É como se ele... Por que ele vai marcando o infinito nessas distâncias? Né? Ele não conhece nenhum caminho. Se ele acha um caminho aqui que tem custo 100, já é menor do que infinito. Então é melhor ele tomar esse caminho de 100. Por isso que ele substitui aqui, por exemplo, o 4 por infinito. O infinito por 4 aí no caso. Né? Aí escolheu outro, vai passando por cada etapa. Né? Então ele tinha escolhido esse 2 aqui para a etapa 2. Escolhe o segundo, é como se ele voltasse, agora ele veio para o V, né? Então ele saiu do U e foi para o V, gastou 2, ele vai ver se acha mais alguma distância, vai manter esses valores aqui, até você, o seu N aqui são todos os nós que você precisa visitar, né? Então os 14 nós vai ter que estar preenchido aí, então você vai ter uma tabela aí de 14 linhas, né? Etapa 0 até 13, ou 1 até 14 mesmo, tanto faz. E a quantidade de coluna aqui também tem a ver com a quantidade de nós. Né? Aqui você tem 5 colunas, porque você está saindo de um nó e quer visitar os outros. Né? Então você vai ter 13 colunas nessa tabela aí. Certo? Seguir essa representação dos cálculos que ele faz aqui.
Aí, eu coloquei aqui, ó, mas como essas respostas aqui, as três, né, na verdade, vai precisar desenhar, né? A primeira precisa desenhar uma árvore, a segunda tem que fazer uma tabela, e a terceira aí também é uma tabela, né? Então, não coloquei aqueles quadrados igual de ontem lá, por exemplo, de A, mas ela coloca a resposta aqui sempre abaixo. Vou colocar uma observação aqui. Inserir a resposta abaixo. Só para colocar aí, como não colocou o quadrado lá, a tabela para responder aí. Só para deixar a observação, certo? Então, eu vou atualizar o link ali. Não tinha colocado o arquivo aqui ainda. Também. Exercício Fórum RC. Salvou. E tá lá, ó. Aqui. Vai até sábado, isso. Sim, é sábado também. Mesma coisa, tá? Acho que tá a data aqui, né? 9h13. Né? Fecha aí no sábado à noite. Certo? E só. Né? Aí é o tempo para vocês fazerem aí, né? Aproveitar como essas aulas aí é só explicar o exercício. Se quiser já aproveitar e fazer, é a hora, né? Vou ficar a mesma coisa aí vou ficar até às 8 eu fico aqui no Meet. Qualquer coisa é só tirar dúvida por aqui.